Olá, boa noite. Vamos começar então na página 73, mais uma aula sobre viagem astral. Hoje nós vamos abordar a questão do assédio sexual no plano astral. Então vamos lá. Voltamos ao quarto de 29. 29 é aquele rapaz, né, que é o personagem da noite. Ele tá encarnado e ele é um candidato a participar das projeções astrais junto com essa equipe de auxiliadores. Então, aquele grupo de auxiliadores voltou ao quarto do 29, onde o Fernando e o Célio já estavam preparando o candidato para a saída do corpo. Reunimos-nos todos naquele ambiente de descanso. Carrena sorria com as mãos cheias de algumas substâncias colhidas na natureza por sua equipe, composta de muitos espíritos obedientes que movimentavam segundo suas diretrizes. 29, depois de uma rápida leitura, onde se esquecera do mundo terreno e pensava em Deus e na vida espiritual, sentiu-se sonolento, recolhendo-se, já quase dormindo. Aqui a imagem da Carrena e a imagem do quarto dele, né, o ambiente astral do quarto do 29, já todo bacana, iluminado, né? Fernando aproximou-se do candidato e com ele conversou mentalmente. Ao emitir seus pensamentos coordenados com o mundo mental de 29, nós observamos duas luzes se acendendo na cabeça do candidato à iniciação daquela noite. Eram as glândulas hipófise e epífise. São duas glândulas muito importantes dentro do estudo do espiritualismo e o desenvolvimento de certas faculdades, como clarividência, clareaudiência e também a capacidade de rememoração quando a pessoa sai do corpo. Essas duas glândulas, elas funcionavam cada vez mais como se fossem duas antenas receptoras que colhiam as vibrações emitidas por Fernando. 29 percebia, mesmo quase dormindo, e se esforçava para ficar com os ouvidos atentos, sem contudo saber ao certo por onde estava ouvindo tão belos conceitos acerca das verdades espirituais. Então o 29 ele estava naquele estado que você não está nem dormindo e nem acordado. Sabe, quando você vai começar a dormir, você percebe que você já começa a embaralhar alguns pensamentos, então ele estava ouvindo como se fosse uma palestra. E de uma maneira inconsciente, não ficava se perguntando muito de onde vinha aquilo, estava ouvindo e estava usufruindo, né? Com as mãos e a mente trabalhando em sincronia, Miramês desligou 29 do corpo físico e começou a flutuar acima do soma com certa facilidade. Soma é o corpo físico, tá? Então o Miramês, que é um espírito de categoria superior, ele tem condição de ajudar nesse processo, né? Então de fazer esse desligamento da separação, para que o espírito se separe do corpo físico. Em certos momentos, o 29 parecia querer voltar, mas Miramês o impedia, fazendo com que se afastasse mais. Olha, aqui não é nada autoritário, tá? É uma operação a qual o 29 já estava predisposto de naquela noite sair fora do corpo em algum tipo de missão. Então, mas havia uma hesitação, né? Naquele momento que você vai adormecer. Você já aconteceu com você que você está começando a sonhar, você já está até sonhando que você está andando, por exemplo, aqui na tua cidade, e aí, de repente, dentro do sonho, você tem uma sensação de que você tropeçou e caiu dentro de um buraco. Aí você acorda na sua cama meio que assustado, assim. É bem isso daí mesmo, esse movimento, né, que você está saindo do corpo, aí você volta um pouco, você fica oscilando, né? E o Miramês, nesse momento, ele aproveitou e ajudou, né? Deu uma força para o 29 sair de vez mesmo. Podíamos ver uma espécie de
cabo fosforescente que, ligado à parte posterior do crânio, quer dizer, aqui na nuca, né, do 29, ia até a raiz do nariz do seu corpo físico, que se achava no momento deitado de costas, né? Então tem essa, ele está falando aqui do cordão de prata, que é a ligação entre o espírito e o corpo físico. 29, algo trêmulo, um pouco trêmulo, começou a andar como criança no amplo quarto onde estávamos. Abriu os olhos, embora continuasse inconsciente a nossa presença. Ou seja, ele já estava fora do corpo, andando dentro do quarto dele, mas ele não conseguia, o nível de consciência dele não conseguia alcançar a mesma vibração dos auxiliadores superiores. Então ele não via, não sentia a presença dos outros auxiliadores. Por uma ordem, deixa eu ver se eu não pulei, tá certo. Por uma ordem de Miramês, que ele deu um olhar só para o Celes, Celes concentrou-se em perfeita sintonia com Carrena, e logo pudemos perceber determinada esbranquiçada, uma determinada massa esbranquiçada. Envolvido por essa substância, nosso companheiro carioca, né, o Celes, foi se tornando visível a 29, né, abraçado fraternalmente antes de se assustar, né. Então, olha só, o Galeno, que é esse padre que está aqui aparecendo numa imagem meio transparente, ele trabalha num plano um pouco mais superior. Então ele não conseguiria fazer uma comunicação facilmente direto com alguém que está no plano físico. Então ele usa o Celes como médium. Olha só, existem médiums aqui, você vai no centro espírita, toma passe ou recebe uma comunicação de um médium encarnado, né, que está sendo intermediário de uma entidade espiritual. Aqui é um médium desencarnado, né? Ele está servindo como médium, está servindo como transformador, porque o 29 não iria conseguir ouvir a voz ou perceber os pensamentos do Galeno, do padre Galeno, nem ver a sua presença. Então, por isso foi usado o intermédio, né, do médium, intermédio do médium Celes, né? E aí foi falando, né? Não estamos violentando teus direitos. Isso é apenas um convite para que você possa nos ajudar na difusão do Evangelho do Cristo a quem tanto amas, né? Porque o 29, apesar dos desregramentos dele, ele gostava do lado espiritual, ele estava dividido, então tinha horas que ele estava a fim de estudar a espiritualidade, e tinha horas que ele estava a fim de sair para bagunça, para beber, né? Então ele estava ali, vai não vai, né? Ele estava gostando das duas coisas, e aí, por isso que teve no capítulo passado, a gente viu toda aquela força, toda aquela ajuda que foi dada para ele tomar uma decisão pelo lado certo. Você é um encarnado, e por causa disso, você pode oferecer aos companheiros doentes uma cota de energia que podemos chamar de magnetismo animal, com mais facilidade do que nós poderíamos obter no plano espiritual. O que significa? O 29 está encarnado, ele tem um corpo físico, ele tem um magnetismo animal, né? E o objetivo do trabalho da noite é justamente trabalhar com espíritos que são mais materializados, que estão mais afinados com os planos densos, né, do plano espiritual, ou seja, o umbral mais pesado, né, são espíritos que estão sintonizados naquela faixa mais pesada do umbral. Então, é mais fácil você usar a energia de alguém que está encarnado, porque esse alguém que está encarnado está mais próximo de quando você pensa numa maneira vibracional, né? Estamos mais próximos de quem está no plano inferior.
Então ele tem mais energia, tem uma quantidade maior dessa energia mais grosseira, né, mais baixa, mais inferior. Então, o 29 saiu do corpo, aí fomos todos juntos, né? Foram todos juntos lá, rumamos em seguida em direção a um hospital, onde o diretor espiritual daquela casa nos recebeu com afabilidade e saudando o Miramês como um velho conhecido. O hospital estava cheio de doentes de toda a ordem de doenças, e muito mais de espíritos desencarnados, né? Olha aqui nessa imagem, né? Eu coloquei aqui uns doentes encarnados nas camas, né? E vocês podem ver uns vultos escuros representando os espíritos desencarnados, também doentes, numa situação ruim, numa situação triste, né? Então, tinha muito mais espírito desencarnado, alguns perambulando pelos corredores, outros em grupos, contando piadas, sem demonstrar nenhum interesse pelo ambiente, alguns chorando, pedindo socorro, que acreditando que ainda estarem com o corpo físico, né? Porque quando o espírito ele é muito materialista, né? Uma pessoa que leva uma vida muito materialista, nunca ouviu uma palestra espírita, nunca leu um livro, não está habituado com esses conceitos que a gente tem de uma vida eterna, quando ele desencarna, ele encontra a seguinte situação: ele se encontra do lado de lá, no lado espiritual, mas ele se sente vivo. Ele não sente que ele morreu. E ele olha, ele vê um corpo, que é o corpo espiritual dele, ele olha para as mãos e tudo, e é igual, porque o corpo espiritual, ele, ao longo de... Imagina você usando um sapato apertado durante várias horas no dia. Quando você tira o sapato do seu pé está no formato do sapato, né? Ele está ali apertadinho e tal, depois é que ele vai se relaxando. Então é a mesma coisa, você viveu aqui 80, 90 anos nesse corpo físico, você se identifica com aquele corpo físico, a sua autoimagem é a do corpo físico. Você se olha no espelho, é assim que você se vê, é assim que você se enxerga, né? Então, quando a pessoa desencarna, ela passa para o lado de lá, ela olha, ela vê que ela tem um corpo, ela não percebe que não é mais o corpo físico, ela vê o corpo espiritual, acha que é a mesma coisa, né? E ela não entende que ela está desencarnada. Isso é uma coisa muito comum. Repito muito essa história nos trabalhos de desobsessão, várias e várias vezes a gente presencia, chega um espírito que vai receber lá, que é recebido lá na mesa, e ele não sabe que desencarnou. Nesse momento que ele toma consciência, né? Quando ele fala, olha para suas mãos, aí ele vê as mãos do médium, que é diferente da dele, aí ele fala, nossa, aí cai a ficha, né? Aí ele começa a entender as coisas. Mas existem muitos e muitos espíritos, grande parte, posso falar, que desencarnaram há pouco tempo, que não sabem que desencarnaram. Eles estão andando por aqui, ou eles estão no plano espiritual inferior, o umbral, nas camadas mais inferiores, ou eles estão circulando entre nós aqui, e eles falam com as pessoas, poxa vida, eu estou falando com as pessoas aqui na rua, mas ninguém me responde, né? Ele não entende por que as pessoas aqui não querem responder ele, não podem ver ele. Aí ele começa a achar que ele está sendo ignorado, que as pessoas estão com raiva dele, que não querem falar com ele. Eles não entendem que já desencarnaram, é uma coisa muito interessante. Então, voltando lá, né? Alguns chorando e pedindo socorro, acreditando estarem ainda com um corpo físico. Né? Ainda achando, por favor, eu tô morrendo. Não, ele já morreu faz tempo. Eu vou morrer. Não, você já morreu faz tempo, já perdeu o corpo físico. Só que, na verdade, ele não morreu, né? Ele continua vivo no plano espiritual. O que morreu foi só a carcaça, só o corpo físico. De todos, porém, os que reputamos os piores eram os obsessores que não largavam suas vítimas, sugando as poucas energias que lhes restavam. E nenhum deles percebia a presença do grupo, porque todos estavam situados numa faixa
vibratória inferior. Então eles não conseguem nem ver, nem ouvir, nem sentir, nem pressentir essa presença de espíritos superiores. Eles ficam invisíveis, né? Começamos a trabalhar, tornando o ambiente mais sereno, quando entrou no quarto uma enfermeira, essa mocinha bonitinha aqui, sucedendo a que estava em ordem, né? Houve uma troca de turno, uma enfermeira que veio render a outra, né? Veio essa moça, né? Uma mulher de uns 28 anos, muito bonita, forma física encantadora, olhos grandes, expressivos, agradou todo mundo pelas vibrações elevadas que trazia consigo, não pela beleza física. Ela era bonita também, mas era, além de ser bonita, é um espírito encarnado, um espírito afinado com o bem. Então ela se aproximou de uns pacientes com todo o carinho, né, deixando transparecer toda a tranquilidade e o amor que uma pessoa nobre dedica ao seu trabalho. Passou as mãos delicadamente na testa do senhor inconsciente e víamos sair delas energias vivificantes que penetravam o corpo do enfermo. Ou seja, essa moça, essa enfermeira é médium? Não. Talvez ela nem saiba o que é mediunidade, nem saiba o que é espiritismo. Talvez ela tenha uma religião, outra religião, talvez ela não seja espírita, talvez ela não tenha religião nenhuma, talvez ela nem acredite em Deus. Nada disso importa. O que importa é que é uma moça bem intencionada, fazendo o trabalho dela com carinho e com amor e com atenção com os doentes, né? Porque a gente percebe, se você já frequentou alguns hospitais, você percebe que tem médicos e enfermeiras que não estão nem aí para os doentes, que querem saber. Agora, tem médicos e enfermeiras que são super cuidadosos, que têm vocação, que estão trabalhando com carinho, com amor, né? E essas pessoas, elas têm essa capacidade de ficar dando um passe, mesmo sem ter nenhuma noção do que é espiritismo, nem do que é passe, nada disso, mas ela, pela boa intenção dela, pela intenção do coração dela, ela está trabalhando. Então, é uma pessoa, vamos dizer assim, essa moça é uma moça iluminada, né? É um espírito, provavelmente um espírito superior, né? Ou do intermediário para cima, né? Antes daquela moça chegar, estava tudo bem com o 29. 29 estava numa boa, estava ali, disposto a ajudar, tudo, né? E para o grupo, ele era um candidato que já estava aprovado pelo seu comportamento, já tinha sido aprovado. Mas quando ele viu a moça, e a menina era bonita, quando ela entrou no quarto, ele mudou completamente, né? Ele se interessou sexualmente pela enfermeira, né? Aí, como ele se interessou sexualmente por ela, ele baixou o nível vibracional dele, né? Os seus olhos vibraram em faixa diferente. A moça, ao passar perto dele, com um perfume agradável e com algo que fascinava, deixou o nosso candidato à viagem astral consciente como que hipnotizado. Ou seja, ele estava lá como um viajante astral consciente. Aí, como ele baixou o nível vibratório dele, ele ficou inconsciente, né? Então, a mente dele, olha a cara de contente dele lá, oh, é hoje, né? A risadinha dele. E aí ele esqueceu tudo, né? Esqueceu por que ele estava ali, esqueceu o que ele estava fazendo ali, ele já entrou, a sua mente fixou-se somente na bela mulher e começou, mesmo no ambiente de equilíbrio, a formar pensamentos inferiores, né? Só pensando naquilo, né? 29. E nesse momento ele já perdeu a consciência, ele já estava sonhando de novo, ele estava lá, estava fora do corpo, mas ele já não estava mais lúcido. Ele estava embaralhando já as ideias, né? Ele baixou o nível. Aí o Miramês falou assim, né? Não vamos interromper o que ele está fazendo por vontade própria, né? Conscientemente eu não sei, mas é vontade própria. 29 já tem bastante conhecimento para
se educar por si mesmo, para se controlar por si mesmo. Não devemos forçar nem agredir consciências que ainda não estão preparadas para tal missão. Isso é um direito que ele tem, de aproveitar ou não as lições imortais do bem. O mérito é somente dele. É dele a escolha de sua própria conduta. Ou seja, os espíritos superiores, eles não vão nos forçar a nada, tá? É uma oportunidade que é dada. Se eles percebem que a gente está interessado em trabalhar, eles vêm nos dar uma oportunidade. E cabe a gente aproveitar essa oportunidade. No caso 29 não aproveitou, né? Ele, tá bom, é jovem, né? Se distraiu lá com a beleza da moça, seria bom que entrasse uma enfermeira mais idade, né? Não tão bonita assim, né? Que aí ele se mantinha no foco, né? Ele perdeu o foco. Bom, se nós o impedirmos desse gesto, ele nunca se esforçará em outros eventos e ficará esperando que alguém o faça por ele. Isso não é justo. Não é da lei. Ou seja, se ele escolheu isso, porque é uma escolha da pessoa, né? Teve um momento lá que ele viu a moça, se interessou e ele ainda estava consciente, falou: não, mas eu tô aqui para outra coisa. Não, mas eu quero olhar para ela, começou a desejar a moça e aí começou a pensar só naquilo. Então foi uma coisa que ele decidiu. Ele entrou naquele caminho. A mesma coisa, né? Tô aqui com um copo d'água, né? Tô com sede, podia ser um copo de pinga. Eu posso decidir se eu vou beber ou não. Depois que você bebe, aí você tá de fogo, né? Aí já era. A mesma coisa ele teve um momento de decisão, quando ele podia decidir se ele ia continuar lúcido, consciente, pronto para o trabalho, ou se ele ia se entregar a pensamentos inferiores. Ele fez a escolha dele, e aí a partir do momento que ele entrou para os pensamentos inferiores, ele perdeu a consciência. A partir daí descambou. E aí vai ter consequência. E a consequência ele tem que arcar. Ou seja, os amparadores, eles não vão estar aqui para nos impedir. Não, não faça. Você quer fazer, faz. Depois tem a consequência. Aí, da próxima vez, você já sabe qual que é a consequência, né? E aí, se você quiser repetir de novo, problema seu, né? 29, espera só um pouquinho. Esquentou aqui. 29 já não percebia mais a nossa presença e nem escutava o que falávamos naquele ambiente. Quer dizer, ele baixou o nível, aí os amparadores superiores ficaram invisíveis para ele. Ele já não ouvia mais, já não os via mais e nem lembrava. Estava pensando só naquilo. Já estava num sonho mesmo. Perdeu a consciência do seu estado espiritual e começou a sonhar. Estava sonhando já. Nem sabia mais, acho que ele já estava sonhando com outra coisa, já estava imaginando que ele estava na praia, ele estava no hospital, mas ele já nem via mais, provavelmente já não via mais que ele estava no hospital, ele estava imaginando que ele estava em outro lugar, estava imaginando que estava passeando com a moça na praia, sei lá, alguma coisa assim. Miramês, naquele instante, sem interromper os gestos e pensamentos de 29, ou seja, ele não interrompeu, ele deixou 29 fazer o que ele queria. Nos mostrou na sua tela mental o que ele idealizava. E pudemos notar com nitidez o modo pelo qual ele desejava enfermeiro. Quer dizer, não era boa coisa, tá? O Miramês mostrou a tela mental, né? Ele consegue mostrar o que a pessoa está pensando, né? A sua mente empastou-se de magnetismo inferior, de sorte a dar vida às imagens criadas. Ou seja, existe uma coisa que se chama forma-pensamento, né? Formas-pensamento. Quando você fica pensando numa determinada coisa, você cria. Por exemplo, se eu ficar aqui mentalizando a imagem de uma rosa muito bonita, eu vou criar essa rosa no mundo espiritual. Um espírito desencarnado, ele vai ver essa rosa que eu criei, né? Essa minha criação mental, aquilo passa a existir. E enquanto eu estiver alimentando aquela ideia, aquela rosa vai existir. A partir do momento que eu mudo de ideia, que eu mudo meu pensamento, aquela rosa começa a se desmanchar no plano espiritual.
Então nós temos o poder de criar coisas no plano espiritual, todos nós, mesmo que a gente não consiga enxergar essas coisas. E essas coisas que a gente cria, elas ficam em volta da gente. Então, tem muita coisa negativa que vem por conta de obsessor, que o obsessor traz para a gente. Mas tem muito mais coisa negativa, eu posso dizer, a maioria das coisas negativas que estão aqui em nossa volta, somos nós mesmos que criamos. São criações mentais nossas. São formas de pensamento que nós criamos. Formas de pensamento de raiva, né? Então nós ficamos repetindo uma cena na qual eu estou me vingando de alguém, eu estou batendo em alguém, estou matando alguém, fico repetindo aquela cena como se fosse um filmezinho, né, que se repete. Aquilo fica do meu lado. E é claro que aquilo, essa nuvem pesada, ela me prejudica energeticamente, né? E ela atrai espíritos obsessores também para junto de mim. Vamos continuar. A sua mente empastou-se de magnetismo inferior, de sorte a dar vida às imagens criadas. Essa massa negativa desceu em seus meridianos lentamente, né? Meridianos são fios condutores ao longo da nossa espinha vertebral, né? Por onde a energia circula. Então, essa massa de energia negativa, ela foi descendo lentamente, né? Obstruindo, tampando de espaço a espaço alguns pontos sensíveis por onde circulam as energias genésicas. Então, essa energia ela vai tampando os nossos chakras, vai obstruindo nossos chakras, nós passamos a absorver menos energia positiva, né? E isso pode causar doenças, se continuar muito tempo. E ainda mais, no mesmo momento, chegaram àquele quarto duas criaturas desencarnadas com um jeitão que nem merece comentário, quase sem roupas, e envolveram 29, saindo com ele, aplicando todos os seus recursos de corrupção, sem saberem que estavam sendo vistas pelos amigos da luz. Ou seja, no momento que ele baixou o nível vibratório dele, nessa faixa mais sexualizada, mais inferior, ele acabou atraindo duas entidades desencarnadas, duas mulheres desencarnadas, em busca de sexo. E encontraram nele um prato cheio, um moço, jovem, encarnado, com um corpo físico, cheio de energia animal, cheio de magnetismo animal, e pensando em sexo e criando fantasias sexuais, e criando formas, pensamentos de sexo, é um prato cheio. Elas grudaram nele e levaram ele embora, né? Beijos e carícias eram aplicados nos pontos sensíveis das emoções daquele irmão. E ele, tomado de entusiasmo, nem se lembrava mais daqueles que o estavam amparando desde o princípio da noite, porque nem essas mulheres desencarnadas que foram lá para obsediar ele, e nem ele, como estava todo mundo na vibração mais baixa, eles já não sabiam mais nada, né? Ele já não sabia mais dos amparadores, desse grupo de guias, nem o que ele foi fazer lá. Estava ali com elas, né? E o pior, né, que essas mulheres aí desencarnadas, sei lá como é que condição que elas estavam, né? Qual que seria a aparência real delas, né? Elas podiam ser, assim, algo terrível, né, de se ver. Mas o, o 29, ele estava numa ilusão, que estava com duas gatas maravilhosas ali, lindas de morrer e tal, né? Não devia ser não, viu? E por quê? Elas estavam sugando a energia dele, sugando a energia dele. Lá se foi o nosso companheiro, o Lancelin disse, né? Tudo perdido, nosso esforço foi em vão, quer dizer, tivemos um trabalho para tirar esse rapaz lá das noitadas de bebida, para levar ele para o quarto, para limpar o quarto dele das energias negativas,
para ajudar ele a sair do corpo, para trazer ele para o hospital, chega aqui, perdeu, tudo perdido. Aí o Miramês percebeu esses pensamentos e falou com sabedoria: Lancelin, meu irmão, você sabe que nada se perde. Nós já contávamos com esse fracasso aparente, né? Porque a gente não sabe se vai dar certo ou não. A gente está investindo, tomara que dê certo, né? Mas chegamos à conclusão de que ele faz algum progresso de um ano para cá, né? Deus é tão bom que, sabendo da desistência do 29, nos enviou essa valorosa mulher, aquela mocinha, aquela enfermeira bonitinha, cheia de energia positiva, né? Ela mandou essa valorosa mulher no momento exato em que precisávamos, né? Vê o que ela já realizou pela força da caridade que vibra em seu coração. Ela não perdeu um segundo sequer desde que chegou aqui, como um verdadeiro instrumento de magnetismo puro, ou seja, o plano era levar o 29, né, aproveitar o seu magnetismo animal para ajudar os doentes. Mas o 29 preferiu gastar o magnetismo animal dele com algo mais animalesco, né, com algo mais sexual. Mas aí tinha a moça, a enfermeira, que também está encarnada, também tem magnetismo forte. E ela estava totalmente bem intencionada. Então eles passaram a operar através dela. Ou seja, essa enfermeira, mesmo que ela seja de outra religião, mesmo que ela seja ateia, mesmo que ela não acredite em Deus, nada disso, ela é médium. Ela atua como médium, porque todo esse grupo que estava lá para ajudar os doentes, através dela conseguiram transformar a energia deles, que vem de um nível superior, para uma voltagem adequada para os encarnados, né? Então eles usaram ela como um transformador, como um intermediário. Intermediário é médium. Bom, depois disso, nós fomos para a casa do 29 e estava ele lá, de manhã, né? Levantando-se com o rosto cadavérico, mal-humorado, como se estivesse perdido em ideias confusas, lembrando-se firmemente das duas libertinas. Quer dizer, então ele acordou arrasado, porque ele foi vampirizado a noite toda, então ele acordou sem energia. Ele acordou, você acorda com dor de cabeça, você dormiu a noite inteira e acordou cansado, né? As energias as duas mulheres levaram. A cama denunciava o estado de emoção que o dominou por toda a noite, né? Deve ter tido uma noite agitada ali, né? Ele levantou-se, foi até a janela, espreguiçou-se várias vezes e falou como se estivesse conversando com o vento. Meu Deus, o que é que eu faço para me livrar desse estado de coisas? Hoje estou pior que ontem. O que é que eu devo fazer? Lembrou-se do livro de Deus, como ele o chamava, mas retrucou. O livro eu já li antes de deitar-me e não me serviu de nada. Na verdade serviu, né? Só que ele jogou fora, né? Colocou as mãos no rosto e entre os joelhos. Já estava sentado em uma poltrona, desejando não pensar em nada. E aí, desesperado, ele chorou, né? Porque ele se sentiu muito mal. Por quê? Quando a gente é vampirizado, e isso não acontece só com 29, isso acontece com a gente o tempo todo, por algum motivo, seja, no caso dele foi por causa de sexo, né? Então ele sofreu um assédio sexual no plano astral. Só que ele sofreu assédio sexual porque ele entrou na faixa vibratória sexual. Da mesma maneira que ele poderia ter sofrido um assédio por outra razão. Por exemplo, se ele vai dormir e ele entra em pensamentos de raiva, de vingança, também ele vai atrair espíritos nessa faixa vibratória, e aí o espírito vai ficar com ele, vão ficar se reforçando naquela energia, um reforçando o pensamento do outro, mas os espíritos desencarnados vão estar sugando as energias da pessoa encarnada, né? Ele é vítima? Não, não é. Foi uma escolha dele.
quando acontece isso com a gente não pode falar que a gente foi vítima, a gente tem que falar, não, olha, eu marquei bobeira, né? Eu abri brecha, eu dei brecha, né? Eu não vigiei. No caso dele, ele fez o quê? Ele orou, mas ele não vigiou. Ele tem que orar e vigiar, né? Ele só orou, só fez a primeira parte. A segunda parte, que era vigiar, ele não vigiou. E aí caiu nessa situação. Então, quando acontece com a gente, olha, eu acordei mal, acordei com dor de cabeça, acordei cansado. Hoje eu vou me arrastar durante o dia, mas de noite eu vou tentar melhorar o meu pensamento, né? O meu padrão vibratório, vou tentar melhorar isso. Vou ver se eu consigo manter uma firmeza, principalmente nos momentos antes de você ir deitar, no momento que você já deitou, que você ainda não dormiu, você tenta elevar o pensamento, né? Acabou? Acabou. Então tá, gente. Ficamos por aqui na noite de hoje e na próxima terça-feira, às 20 horas, estamos de volta. E vocês podem, na descrição desse vídeo aqui, tem um link lá com todos os capítulos, tá, que a gente já fez. Aí você pode verificar e consultar e assistir os capítulos anteriores, se você quiser. Então, até a próxima terça, às 8 da noite. Tchau, boa noite.